A gente está exibindo nesta semana uma série de reportagens sobre a primeira expedição do barco hospital Papa Francisco, que leva atendimento médico a moradores que vivem isolados na Amazônia. A nossa equipe viajou com voluntários da região e também registrou a chegada às comunidades, os primeiros atendimentos, a emoção de pacientes que nunca tinham visto de perto um médico, um dentista. Hoje, a gente vai mostrar que esse sonho começou há 6 anos, com a visita do Papa Francisco ao Brasil. O barco foi projetado cuidadosamente para salvar vidas e muita gente trabalhou e continua trabalhando para isso. Um hospital que atende os pacientes na porta de casa. Levar atendimento médico para comunidades que vivem isoladas na Amazônia parecia impossível. Mas o desejo do Papa Francisco virou realidade e já está navegando. O barco hospital, que leva o nome do pontífice, é tão grande quanto a vontade dos voluntários de ajudar ao próximo. Idealizado pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, é um hospital completo, com consultórios médicos e odontológicos, salas de exames e vacinação, laboratório e até um centro cirúrgico. O barco tem 32 metros de comprimento, 11 de altura, 8 de largura e 430 toneladas. Foram quase 2 anos de construção. Ele foi projetado na indústria naval do Ceará. Do estaleiro saem embarcações de todos os tipos. Mas adaptar um barco para funcionar como hospital foi algo inédito. Um desafio muito grande foi conseguir fazer caber tudo dentro da embarcação. Fazer todo o equipamento hospitalar caber e ainda tinha um problema, porque o barco é dividido em 3 andares, 3 convéses, como a gente chama, tá? Então, o convés principal, que é a parte de cima do casco, o convés principal é o hospital. E a parte acima do convés principal, o convés superior, são as acomodações. Essas acomodações elas estão previstas para 20 profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, enfermeiros e os tripulantes. Para entender como esse projeto ousado virou realidade, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Rio de Janeiro, julho de 2013. O Papa Francisco, na sua primeira viagem internacional, desembarca no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. Um momento histórico para os católicos. Foi durante a inauguração de uma ala para dependentes químicos num hospital que a missão da Associação de Jaci ganhou um novo capítulo. Francisco falou da preocupação com o povo da Amazônia. Quando o Papa Francisco visitava o nosso hospital no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013, onde ele perguntou a mim se nós, quanto fraternidade religiosa, se fazia presente na Amazônia. E eu disse que não. Aí ele carinhosamente, uma pessoa alegre, divertida, assim, ele bateu no meu rosto e falou assim: então vocês devem ir. Como responder a esse apelo do Papa Francisco? Primeiro, a associação começou a administrar 2 hospitais na região amazônica. Mas logo, Frei notou que os pacientes tinham dificuldade para chegar até os médicos. Juntamente com o Dom Bernardo, que é o bispo de Óbidos, que também é frade franciscano, um dia à tarde, sentado na varanda da casa, olhando para o rio Amazonas, eu disse assim: Dom Bernardo, e se a gente tivesse alguma lancha, algum barco, alguma coisa, que a gente pudesse ir até as pessoas? Eu falei, um barco hospital. A ideia era boa, mas parecia algo muito distante, porque o projeto custaria muito dinheiro. O que o Frei não esperava é que encontraria a solução em pouco tempo. A associação entrou na disputa por uma verba do Ministério Público do Trabalho de Campinas. O recurso vinha de uma multa aplicada a uma empresa da cidade de Paulínia. Nós fizemos um edital comunicando a toda a sociedade que nós investiríamos R$200 milhões em projetos sociais. E através disso, nós começamos a receber pessoas, começamos a receber projetos protocolados e começamos a avaliar a viabilidade técnica e a viabilidade
do que seria mais interessante para a sociedade. Nós recebemos cerca de 100 projetos e aprovamos 7 projetos. Um dos projetos foi o do Barco Hospital. 24 milhões de reais foram destinados para a construção da embarcação e de 2 ambulâncias que servem para transporte de pacientes e casos de emergência. Esse aqui é o coração do Barco Hospital. Todos esses espaços foram minimamente planejados para que eles conseguissem transformar essa ala do navio em um hospital de verdade, que pudesse atender desde casos mais simples até pacientes que precisam de cirurgia. E realmente deu certo. Toda essa ala aqui é destinada para atendimentos médicos. O barco recebeu equipamentos modernos que facilitam o diagnóstico de várias doenças. Abre mais o olho. Isso. Tem ainda sala de raio-x, ultrassom e um setor para exames laboratoriais. Tudo é analisado por biomédicos e o resultado sai em poucos minutos. A saúde da boca também é analisada em 2 consultórios odontológicos, que têm instrumentos necessários até para cirurgias mais complexas. Como o acesso a essas comunidades é difícil, os profissionais procuram fazer um atendimento completo no mesmo dia, para que o paciente não precise retornar. Depois que você fizer o elétrico, você vai voltar aqui para o doutor poder ver o exame com você. Todas as informações dos pacientes ficam nesse sistema. É um tipo de prontuário médico eletrônico para facilitar o atendimento nas próximas consultas. Na parte de cima da embarcação está a cozinha, o refeitório e uma capelinha. Esse é o setor dos camarotes. Olha o quarto, ó. As camas, tá vendo? As camas, tem ar-condicionado. Ali é o banheiro, tem armário. Corredor. A sala do comandante aqui. A sala é moderna, cheia de aparelhos, monitores e GPS, o que dá mais segurança para a tripulação. O timão é hidráulico. Qualquer movimentozinho que dá, ele corresponde nada. Na hora que você joga 5 graus, ele guina logo. O hospital flutuante navega numa velocidade média de 20 km por hora. Essa aqui é a sala de máquinas do navio e a gente está ao lado dos 2 motores que fazem a embarcação funcionar. Cada um deles consome em média 60 litros de diesel por hora. Esse combustível é o mesmo diesel que é usado em veículos comuns. O navio ele tem capacidade, ele tem autonomia para navegar durante 10 dias com o combustível que está aqui agora. No mesmo setor ficam os geradores do navio, que ficam ligados 24 horas. Uma diferença técnica, né, é interessante de outras embarcações. Porque você, quando o barco está parado, você consome pouca energia elétrica. E energia elétrica é óleo diesel, porque aí você tem um grupo gerador que queima óleo diesel para produzir energia elétrica. No caso do Papa, você tem o maior consumo de energia elétrica quando o barco está atracado. Os geradores são geradores grandes, 150 kW cada um, que foram dimensionados para atender o barco quando está parado, exatamente quando o hospital está todo funcionando. Energia por aqui é essencial, assim como a água. São 4 tanques com capacidade de 25 mil litros cada. Nesta sala aqui funciona uma espécie de mini estação de tratamento de esgoto do barco. Todos os resíduos que são produzidos na embarcação, especialmente aqueles que vêm dos vasos sanitários, descem para um compartimento chamado Águas Negras. E aí, através dessa tubulação, ele chega nesse complexo aqui de equipamentos que faz o tratamento da água para que ela possa só depois ser lançada no rio. A preocupação com a sustentabilidade é grande, assim como as normas de segurança. O barco tem botes, coletes salva-vidas para todo lado e um sistema de identificação que mesmo à noite funciona para guiar a tripulação em caso de acidentes.
Mas o barco não está sozinho na missão de chegar até os ribeirinhos que vivem em terras isoladas da Amazônia. A gente está navegando agora na Ambulancha, que é uma lancha que tem todos os equipamentos necessários para transporte de pacientes, inclusive pacientes graves. Ela tem uma maca, ela também tem oxigênio, medicamentos, enfim, tudo isso para chegar até comunidades mais afastadas, de difícil acesso, onde o barco não consegue ir. Em casos de emergência também, de repente, um paciente que chega numa situação mais grave no barco e precisa ser transferido para algum hospital da região, essa ambulancha pode fazer esse transporte. É uma ambulância na água. Com ela, ainda dá para visitar pacientes que têm dificuldades de locomoção. Como a dona Maria, que sofre de problemas neurológicos. Qual é o problema da senhora? Ah, doutora, meu problema é muito. É uma tontura na cabeça, um tremor que eu tenho, e um nervoso, e ainda essa perna aqui endormecida. É a perna esquerda? É, todas elas. E mais na perna esquerda? É mais a esquerda. Até a próxima. Até. Aí o consultório é a casa ou o quintal do paciente. São os reflexos, tá? Muito bom. Um projeto que parecia só um sonho no coração de um franciscano. E acabou virando a oportunidade que milhares de pessoas esperavam para receber algo que todo brasileiro tem direito: saúde. É um sentimento assim de um louvor eterno, porque eu jamais pensei que Deus fosse confiar a mim um projeto de vida ou morte. Porque se o barco não passar por lá e não atender as pessoas, muitas pessoas morrerão. Eu acho que nós temos que fazer a diferença no mundo. É uma simples vacina, é uma simples consulta, é uma simples extração de dente, e até as coisas mais complexas, né? Então é assim, é uma ação de graças que eu quero cantar para o resto da vida, sabe? Sensacional, meu Deus, sensacional. Obrigada pela sua companhia, viu? Amanhã tem a terceira reportagem, a gente vai mostrar a rotina do barco. Boa tarde, um beijo.